Olá pessoal, mais uma aula sobre as bases patológicas das doenças pulmonares. Hoje vamos estudar a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Nossos objetivos nessa aula serão: primeiro, conceituar a DPOC, depois entender a fisiopatologia baseada na morfologia e, por fim, fazer as correlações semiológicas e radiológicas tão críticas para a prática clínica. A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, é definida por uma limitação do fluxo aéreo, incompletamente reversível, por resposta inflamatória devido às partículas ou gases nocivos. Ou seja, é um diagnóstico funcional, feito através de uma espirometria, exame que mede os fluxos pulmonares. Ela possui dois componentes, o enfisema e a bronquite crônica, que na prática estão sempre em associação, mas claro, podendo predominar um sobre o outro, conforme a resposta individual, devido ao seu background genético e ou ao tipo e intensidade das partículas inaladas. Por fins didáticos, vamos estudar esses componentes separadamente aqui hoje. O cigarro é o maior agente causador do DPOC, contendo uma infinidade de partículas tóxicas e injuriantes em sua composição, sendo a quarta causa de morte mundial. Cerca de 80% dos DPOCs são relacionados ao cigarro. Outras causas incluem o uso de fogão a lenha, queimadas, entre outros. A deposição dessas partículas nos pulmões é desigual. Dependendo do seu tamanho, assim, partículas maiores tendem a se depositar nas vias aéreas mais superiores, como as provenientes do cigarro de palha, por exemplo. E as partículas menores, como as dos cigarros modernos com filtros, tendem a se depositar mais distalmente nas vias aéreas. E como veremos no transcorrer da aula, isso terá implicações fisiopatológicas. Para relembrar as vias aéreas distais, temos aqui uma representação esquemática de um pulmão. Percebam que um conjunto de alvéolos com bronquíolo terminal chama-se lóbulo pulmonar primário, e o conjunto deles, delimitado pela pleura e o septo pulmonar, chama-se lóbulo pulmonar secundário. E é aqui, no meio do lóbulo pulmonar secundário, onde estão as saídas, entre aspas, dos lóbulos pulmonares primários, que se depositam muitas partículas, propiciando o enfisema pulmonar, o qual é classificado como enfisema centroacinar, devido à sua localização de deposição e à lesão dentro dos pulmões. Nessa lâmina histológica de aspecto habitual, podemos observar exatamente onde as partículas se depositam e causam lesão nas vias aéreas, no bronquíolo terminal e nos seus arredores. Desta forma, essas substâncias tóxicas do cigarro alcançam as células epiteliais das vias aéreas e causam uma lesão tóxica da célula atingida, assim como também causam disfunção dos macrófagos alveolares. O resultado, em última análise desse processo, é a geração de inflamação crônica nas vias aéreas. Assim, podemos notar essa representação histológica à esquerda de um bronquíolo de aspecto habitual, normal, e à direita um bronquíolo com infiltrado inflamatório crônico. A inflamação crônica libera e ativa diversos mediadores inflamatórios, os quais irão atrair e ativar neutrófilos. Eles então degranulam nos bronquíolos substâncias como proteases, muitas do tipo elastase, outras do tipo metaloproteinase, além de radicais livres, todas as quais acabam lesionando o bronquíolo, especialmente sua matriz extracelular, destacadamente seu componente elástico. A inflamação crônica e as partículas do cigarro também alteram a função dos macrófagos alveolares, dificultando, por exemplo, a fagocitose de micro-organismos e células mortas ou apoptóticas, reverberando a inflamação crônica e, por consequente, o desarranjo da matriz extracelular. Muitas células envolvidas no processo e a reação química das partículas inaladas dentro dos alvéolos também propicia a liberação de radicais livres do oxigênio, que também potencializam a inflamação e a destruição elástica pulmonar. Essa destruição elástica
é potencializada pelo desbalanço de inibidores de proteases, como, por exemplo, a alfa-1 antitripsina. Como podemos ver aqui, o indivíduo normal tem quantidade suficiente de antiprotease, mas o paciente DPOtico tem uma redução da alfa-1 antitripsina, liberando as elastases para adicionar o dano tecidual. Outras proteases, como a metaloproteinase 9, também têm seus efeitos que acabam de descrever, aumentando a destruição elástica, chamada de elastose, mas também libera o TGF-beta latente, fisiologicamente preso na matriz celular, ativando-o para promover fibrose, já que ele é um potente mediador fibrogênico. O resultado final de todos esses mecanismos é esse: o enfisema centroacinar, como podemos observar nessa foto macroscópica. O centro dos lóbulos pulmonares secundários mostram-se destruindo, formando, entre aspas, buracos em todo o pulmão. Histomorfologicamente, destaca-se o importante alargamento dos espaços alveolares, devido à ruptura dos septos alveolares. No aumento de 1000 vezes sobre o óleo de imersão, ressalta-se a ruptura do septo pulmonar, com demarcada retração elástica das pontas rompidas. E essa é a representação esquemática desse processo de ruptura dentro das regiões centroacinares. À esquerda, temos um bronquíolo de aspecto habitual, que é sustentado pelos septos elásticos pulmonares. À direita, vemos um bronquíolo DPOtico, com vários septos rompidos. No pulmão normal, quando inspiramos, a pressão pleural torna-se mais negativa, o que puxa o parênquima pulmonar para fora, abrindo os bronquíolos e deixando o ar entrar, como podemos ver aqui nessa ilustração. Na expiração, a pressão da pleura torna-se menos negativa, deixando o pulmão se retrair e liberar o ar passivamente. Contudo, existe um momento dessa retração do parênquima pulmonar que colapsaria os bronquíolos, provocando retenção aérea. E para evitar isso, os pulmões usam a força de retração elástica da estrutura alvéolo-bronquiolar para manter esses bronquíolos abertos e o ar sair totalmente. Já no pulmão enfisematoso, o ar entra normalmente, porque a inspiração é um processo ativo dependente da musculatura torácica e diafragmática. Mas na hora da expiração, o pulmão não tem força elástica suficiente para manter a via aérea aberta, devido à destruição septal, e ela colapsa, originando assim a famosa retenção aérea. Essa é a base fisiopatológica do DPOC. E isso podemos observar nas provas funcionais do pulmão, como na espirometria. Vejam aqui, o indivíduo normal enche o peito de ar e assopra com toda a força no tubinho do aparelho que mede o fluxo de ar. Note que no primeiro segundo, o volume expiratório forçado, chamado de VEF1 ou FEV1 em inglês, quase saiu todo, já que os bronquíolos se mantiveram abertos devido à retração elástica septal. Perceberam? Já no paciente DPOtico, observamos que depois de um segundo, seu volume de ar expelido é muito pouco, devido ao colapso dos bronquíolos. E no final da expiração ainda resta ar nos pulmões, devido à retenção aérea decorrente. Frente a esse processo fisiopatológico, podemos inferir radiologicamente a retenção aérea pelo aumento das áreas hipodensas, ou seja, as áreas mais escuras. E semiologicamente, temos que a inflamação centroacinar gerada pelo tabagismo, com lesão epitelial, é um processo bem crônico, sendo que os sintomas só aparecem quando o fumante for idoso. Além disso, o catabolismo proveniente dessa inflamação de décadas favorece o emagrecimento. Por fim, a inflamação gera o colapso bronquiolar expiratório, promovendo dispneia intensa, por falta de troca gasosa mesmo. E a retenção aérea causa uma diminuição do fêmur tóraco-vocal, já que o som se propaga mal no ar. Um timpanismo à percussão, já que temos uma caixa de ar. Diminuição do urovesicular, já que menos ar circula nesse pulmão bloqueado e hipersuflado. Além de tórax em barril, para conter esses grandes pulmões com retenção aérea.
Uma possível complicação de enfisema pulmonar são as formações de bolhas, que quando são subpleurais podem romper e causar um pneumotórax, como nessa foto que vemos aqui. Em um outro espectro do DPOC, temos a bronquite crônica, causada por deposições de partículas em vias aéreas mais altas. Ela é definida clinicamente como tosse produtiva, ou seja, com catarro, persistente, por pelo menos 3 meses em pelo menos 2 anos, sem outra causa aparente. Aqui vemos a primeira causa da agressão brônquica pelo cigarro no brônquio, a hiperplasia de células caliciformes, como nessa coloração de PAS, para destacar o material mucoide no interior das células caliciformes. Outro efeito é a hiperplasia de glândulas submucosas brônquicas, produtoras de muco, como destacado aqui nessa lâmina. A correlação radiopatológica pode ser notada nesse painel. Veja nas fotos superiores o brônquio de parede fina e ampla luz na tomografia, e o correspondente epitélio respiratório de aspecto habitual na histologia. Já nas fotos inferiores de um paciente DPótico, notamos um espessamento da parede e redução da luz na tomografia, e uma exuberante hiperplasia de células caliciformes na patologia. Em oposição ao padrão enfisematoso, temos semiologicamente cianose e face pletórica, em decorrência da inflamação e do estreitamento das vias aéreas mais superiores. A subsequente hiperplasia de células caliciformes promove tosse com expectoração produtiva e muitos roncos, mas sem retenção aérea temos murmúrio vesicular e percussão normais. Mediante a tudo que foi exposto, ainda hoje, a melhor forma de tratamento é a cessação do hábito de fumar, o qual tem efeito na melhora do VF1 em qualquer fase da evolução fatal do DPOC. Espero que vocês tenham aproveitado desse conhecimento para a prática clínica de vocês. Deixe seu comentário ou sugestões no canal Pneumopato do YouTube e ou do Facebook. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!